Olá, gente querida, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Para mim é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder te receber aqui. Eu já quero te convidar a fazer parte dessa família do caminho, dessa família do Evangelho que está reunida aqui todos os dias. E se você quiser fazer parte dessa família, eu te convido a clicar aqui em inscrever-se e também a ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente iniciar uma live ou postar algum vídeo aqui nesse canal, tá bom? Também quero te convidar, se você pode, eu quero te convidar a ser membro desse canal, assim você estará me ajudando e também você estará tendo alguns privilégios exclusivos para os membros que eu já estou preparando e logo logo já vou estar liberando lá para os membros do canal, beleza? Então, dito isso, também quero dizer a vocês que nós temos um encontro marcado ao vivo todos os dias às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar ao vivo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link e você vai clicar no link e vai lá para o meu TikTok. Chegando lá, me siga, assista os vídeos e nós nos encontraremos às 8 horas da noite todos os dias, tá bom? Pois bem, minha gente, dito isso, eu quero falar hoje sobre a arapuca da religião. Se você tem uma caneta, um papel, eu gostaria que você anotasse aí. O tema da nossa reflexão de hoje é a arapuca da religião. Eu fui um religioso por grande parte da minha vida. Eu acho que a maior parte da minha vida eu estive dentro do sistema religioso. Eu era um pregador itinerante. Para quem não sabe, pregador itinerante é quem viaja pregando de denominações e denominações, né? E também eu era o segundo dirigente da congregação que eu frequentava. O pastor é o meu pai e eu era o segundo dirigente dessa congregação. E enquanto eu estive dentro desse sistema religioso, se tem uma coisa que eu descobri, que eu percebi, é que é absolutamente proibido confrontar a liderança. É absolutamente proibido confrontar os líderes, os pastores. E eu vou além, eu não estou falando de ser rebelde, eu não estou falando de se levantar contra, não. Eu estou falando de confrontar com o evangelho. Eu estou falando de pegar o evangelho e falar assim, ô pastor, eu não concordo com isso que o senhor está falando, por causa disso, por causa disso que o evangelho, isso é proibido dentro do sistema. Se você fizer isso, você é considerado um rebelde, você é considerado um anticristo, você é considerado um contendeiro e você não pode argumentá-los. Eu estava me lembrando hoje, agora há pouco, antes de iniciar aqui essa live, eu estava me lembrando de quando eu tinha os meus 17 anos de idade e eu fui convidado para pregar em um congresso muito grande aqui no meu estado, Minas Gerais. E eu ia pregar no sábado, né? Que para quem frequenta ou frequentou o sistema religioso sabe que o sábado é o dia principal dos congressos, né? É os cantores mais famosos, as pessoas mais importantes. E me chamaram para pregar nesse sábado. E eu me senti todo importante. Afinal de contas, eu ia pregar no dia principal do evento. E eu me lembro, gente, que eu preguei naquele dia sobre o tema transformaram a casa de Deus em comércio. Lembrando que, dentro do sistema, eu acreditava que os templos eram a casa de Deus.
E eu me lembro que eu preguei naquela noite sobre aquela passagem em que Jesus entrou no templo e falou para os cambistas: a minha casa deveria ser chamada casa de oração, porém vocês a transformaram em covil de salteadores. Aí eu preguei sobre transformaram a casa de Deus em comércio. E eu falei algumas coisas e eu percebi que os líderes que estavam assentados ao meu redor estavam olhando fixamente para mim, e em um determinado momento da pregação eu me senti até incomodado, sabe? E eu pensei, eu não vou olhar para eles, vou olhar para quem está lá embaixo. E eu olhei só para as pessoas e preguei. E quando terminou a pregação, a mensagem, terminou o congresso, eu me lembro que o grupo de adolescentes vieram todos para tirar foto comigo, e o pessoal abraçando e tirando foto, conversando. E o pastor da igreja, o pastor da congregação, ele me chamou no meio de todo mundo. Tava todos os adolescentes, tinha alguns irmãos assim também tirando foto. E ele falou comigo assim: Charleston, aqui na minha igreja você não prega nunca mais. Os meninos que estavam ao meu redor achou que ele estava brincando, né? Acharam que ele estava brincando, e ele continuou dizendo assim: Charleston, você nunca mais prega aqui na minha igreja, porque você tem que ter respeito com a liderança. E ele me disse: o que você falou aqui não se fala para um pastor. O que você pregou aqui não se fala diante da igreja. Você tira toda a autoridade, segundo ele, você tira toda a autoridade da liderança. Nesse dia, o meu pastor regional da congregação que eu frequentava, ele estava também com a gente. E ele ouviu aquilo tudo. Isso era o sábado, né? No domingo eu iria lecionar a escola dominical aqui na denominação que eu ia, na congregação que eu frequentava. E quando o dirigente da escola dominical falou: agora o Charleston vai trazer a aula pra gente, e que eu me aproximei da plataforma para iniciar a aula, o pastor segurou a minha cadeira de rodas, me puxou e falou para mim assim: Charleston, olha o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar. Você precisa aprender, palavra dele para mim, você precisa aprender que tem coisas e tem pessoas que você não pode falar algumas coisas. Você precisa aprender que tem coisas que mesmo que você vê que está errado, você não pode falar. Mas eu era tão manipulado por esse sistema, minha gente, tão manipulado, que na minha idiotice religiosa, eu pensei assim: poxa vida, ele está me ensinando algo bom. Poxa vida, ele é um homem de Deus, então ele está me ensinando porque ele quer o meu melhor, porque ele quer me ver crescer. Hoje eu consigo enxergar que o sistema religioso é como uma máfia que se sente ameaçado com todo aquele que se levanta para pregar a verdade. A maioria dos pastores, perceba que eu estou falando a palavra maioria, porque não são todos, tá bom? Eu conheço pessoas do bem dentro do sistema religioso, mas a maioria dos pastores do sistema religioso são pessoas mimadas, cheias de mimimi, cheias de não me toque, com o ego aflorado, que se considera superior a todo mundo, se considera o dono da verdade. E esses mesmos são os que vêm aqui nas lives, quando eu estou pregando, para me chamar de anticristo, para me chamar de herege, para dizer que eu estou sendo usado pelo diabo para atrapalhar o evangelho. Eu quero ler com você um texto que está aqui em Jeremias. Nós vamos ler lá no Antigo Testamento hoje.
Quem me conhece sabe que eu não prego muito sobre o Antigo Testamento, né, gente? Mas hoje eu senti uma vontade muito grande de pregar sobre esse texto aqui no Antigo Testamento, tá bom? Jeremias capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 26. Está escrito assim. Isso é Deus dizendo: no meio do meu povo existem homens maus. Esses homens são como pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos. Mas as armadilhas deles não são para pegar passarinhos, são para pegar gente. Assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. E é por isso que eles se tornaram tão poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limite. Eles não defendem a causa dos órfãos, nem se importa com as viúvas e nem com o direito dos pobres. Olha o que Deus está dizendo através de Jeremias. Que existe uma classe de pessoas, e olha, gente, que isso aqui é lá na Antiga Aliança, porém é o retrato exato do sistema religioso de hoje. Quando eu leio isso aqui, parece que eu estou olhando para o sistema religioso hoje, de tão atual que é. Primeira coisa que Deus diz aqui é que eles armam arapucas, assim como alguém arma uma arapuca, uma armadilha para pegar pássaros. Esses homens, e esses homens aqui representados são líderes religiosos e na nossa cultura, pastores. Eles armam uma armadilha para pegar pessoas. Olha a armadilha que eles armam para vocês. Vem para a igreja. Seu filho está na droga? Então vem para a igreja que ele vai ser liberto. Ou você está enfermo? Então vem para a igreja, vem para o templo. Vem congregar com a gente e aqui você vai ser curado. Ou você precisa resolver um problema que está tirando o seu sono, está acabando com a sua alegria. Então vem para cá, fica aqui com a gente, porque a gente tem a bênção de Deus. Aí você vai. Afinal de contas, você quer a libertação do seu filho? Afinal de contas, você quer a bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar? E você vai. Mas quando você chega lá e você entra, aí você é preso na arapuca. E eles começam a dizer o seguinte: olha, mas é o seguinte, para ser abençoado, você precisa se envolver com a obra de Deus. Tem que pagar um dízimo, tem que fazer um voto, tem que fazer algumas barganhas com Deus, tem que fazer as coisas funcionar, tem que pagar o salário aqui do pastor, porque senão não funciona. E eles vão, gente, te prendendo, te envolvendo cada vez mais nesta arapuca. Perceba que a chamada foi atrativa, mas sem perceber você caiu dentro dessa armadilha dos pastores. E como a irmã comentou muito bem aqui, tudo isso por causa de dinheiro. Mas existem aqueles que não é apenas por causa de dinheiro, existem aqueles que além de dinheiro também amam o poder. Você sabia que nem todo mundo se satisfaz com dinheiro? Tem pessoas que se satisfazem com poder. Tem pessoas que se satisfazem com aplausos. Então eles te colocam lá dentro daquela arapuca e começam a te convencer que ele é um santo homem de Deus e que você precisa reverenciá-lo acima de tudo.
Vamos continuar a leitura? Isso é Deus dizendo, hein? Versículo 28 de Jeremias, capítulo 5. Eles estão gordos e bem alimentados. Eles quem? Os líderes. A maldade deles não tem limite. Eles não defendem a causa dos órfãos, não se importa com o direito dos pobres. Aí Deus diz, mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei desse povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Vou repetir, minha gente. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coisa horrível e espantosa é o que esses pastores fazem com as pessoas dentro dos templos. É espantoso. É horrível o que está acontecendo dentro desses templos e como os líderes, os pastores, os religiosos manipulam a mente das pessoas. Eu vi há poucos dias atrás um certo pregador, não sei o nome dele, nem quero saber, cuspindo dentro da boca de uma pessoa, dizendo que o cuspe dele estava santificado e que ia curar o cara. Aí ele usou a expressão, Jesus cuspiu no chão e passou o lodo nos olhos do cego. Tá, mas Jesus fez isso uma vez só. Agora esse pastor fez uma fila de pessoas e estava cuspindo na boca de um por um. Eu vi um vídeo, até postei nas minhas redes sociais, não sei se você assistiu, que o pastor pegou um copo de água e derramou no rosto de um irmão lá da igreja, porque segundo ele, Deus estava dizendo que o tempo da cachoeira de bênção estava chegando sobre a vida dele. Gente, é ridículo, é horrível o que está acontecendo dentro das igrejas. Versículo 31, os profetas não falam a verdade. E apoiado por eles, os sacerdotes dominam o povo. Quem eram os profetas? Eram aqueles que entregavam a mensagem de Deus para o povo. Quem era o sacerdote? Era aqueles que representavam o povo diante de Deus. Mas veja bem, a máfia em funcionamento, que tanto os profetas quanto os sacerdotes estavam envolvidos na corrupção, no engano e na mentira. E não é assim também hoje? Sacerdotes, aqueles que supostamente são os representantes, os pontes de Deus e os homens, estão simplesmente corrompidos junto com seus pseudos profetas, entregando profecias mentirosas. Você abre aqui o TikTok, minha gente, o que você encontra é profeta entregando profecia falsa. Você abre as suas redes sociais, o que você encontra é gente falando mentira. É gente falando que Deus está mostrando chave do carro. É gente falando o seguinte, se me mandar tanto dinheiro, eu vou revelar não sei o que da sua vida. É gente falando que foi feito macumba. Tem uma irmã aqui com a gente aqui, que fizeram isso com ela. Falaram com ela que foi feita uma macumbaria, você que tem lá. E o cara ia revelar até o nome de quem era o macumbeiro, mas para isso tinha que ser mandado uma oferta. Perceba como aqueles que supostamente, perceba que eu disse supostamente, têm a mensagem de Deus, estão pervertendo esta mensagem apenas para manter as pessoas enclausuradas dentro dessa gaiola chamada religião. E lá dentro as pessoas são coagidas a aceitar toda loucura, toda tara. Sabe o que é gente tarada? Sabe o que é gente maluca? São esses líderes religiosos.
Eu vi outro dia na internet, não sei se vocês já viram também, o vídeo de um pastor que estava tendo um caso com a mulher de um membro da igreja, porque segundo ele, Deus mostrou para ele na Bíblia que ele deveria ter relações com essa mulher. E a mulher disse que ela até tinha tido um sonho de que ela teria filhos com o pastor. Aí foram perguntar pro marido da mulher o que ele achava daquilo. E o marido diz assim, olha, eu achei estranho, mas se foi Deus que mandou, eu tenho que aceitar. Perceba, gente. Perceba que as pessoas são tão alienadas, são tão manipuladas, que mesmo quando elas saem no prejuízo, elas acreditam que é Deus que está mandando. O cara ficou sem a mulher, né? O pastor pegou a mulher dele, inventou uma história de que Deus mostrou na Bíblia para ele, e o irmão ainda, não sei se por ignorância, por ser vergonhice mesmo, disse, se é Deus que está mandando, eu tenho que aceitar. Vamos lá. Versículo 31 do capítulo 5 de Jeremias. Isso aí, eu tô vendo que a Sônia mandou alguém pro Hades aqui. Valeu, Sônia. Pode mandar mesmo. Tá bom? Versículo 31, tá assim. Os profetas não falam a verdade, são apoiados por eles os sacerdotes, que dominam o povo. Agora veja essa expressão que Deus diz, minha gente. Mas o meu povo gosta disso. Vou repetir. O meu povo gosta disso. Disso o quê? Da mentira. Disso o quê? Do engano. Da alienação. O meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Minha gente, parece que isso aqui foi escrito hoje. O povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado. Entra aí depois no meu TikTok ou lá no meu Instagram. Entra lá depois. Dá uma lida nos comentários, nos vídeos que eu faço. São pessoas defendendo o engano, defendendo a mentira. Defendendo com unhas e dentes. Sabe por quê? Porque eles gostam, minha gente. Entra numa live desses tais profetas que estão entregando aí as profecias aí no TikTok. Entra na live desse pessoal. Você vai ver quantas pessoas aplaudindo, chorando, dando glória a Deus. E tá na cara a mentira, minha gente, mas o povo gosta. Você já teve esse desprazer de ver essa cena? Desses profetas do TikTok, gente? O cara fala assim, olha, escreva seu nome aí que eu vou revelar. Aí aquele monte de gente sofrida, passando todo tipo de problema na vida, vai lá e comenta o nome. Aí ele vai lá, o pastor vai lá e revela alguma coisa. Coisas óbvias. Coisas que todo mundo passa na vida, sabe? E o povo ama isso. Olha aí, olha, a Sônia está dizendo, mais de 5 milhões de pessoas aplaudindo. É assim que acontece. O Leandro está dizendo, as pessoas estão procurando mestres segundo a sua cobiça. Disse tudo, Leandro, é isso aí, meu mano. O Milton está dizendo, tem árvores que só tem folhas, mas não tem frutos. Isso aí, Milton. Mas eles querem isso. O povo gosta da aparência. O povo gosta de charlatanismo. Olha, vamos ver aqui o que está escrito aqui em 2º livro de Pedro, no capítulo 2. Eu estou já encerrando, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2. O versículo 1. Está escrito assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, olha só. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres no meio de vós.
Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Salvador. Minha gente, a maioria desses líderes religiosos rejeitam Jesus. Rejeitam não, Charleston, rejeitam. Jesus, para a maioria dos líderes religiosos, é apenas um nome. Eu fiz um vídeo poucos dias atrás falando que ninguém vai chegar no céu por esforço. Ninguém vai entrar no céu pelas suas boas obras, mas é só pelo sacrifício de Jesus. Gente, vocês têm que ver quanto líder religioso me mandou mensagem me xingando. É porque vocês leem apenas os que são postados aqui. Vocês não veem os que eles me mandam no direct, no privado, no WhatsApp. Quanto líder religioso mandou mensagem me xingando mesmo. Teve um que falou assim, então quer dizer que só porque Jesus morreu, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Perceba que Jesus morrer para eles é um só. Só porque Jesus morreu. Eles não conseguem entender a profundidade. Eles não conseguem entender a complexidade do sacrifício de Cristo. Vamos lá. Ensinarão falsas doutrinas e rejeitarão o Salvador. E muita gente... E isso fará com que ele caia em rápida destruição. Mesmo assim, versículo 2 agora do capítulo 2 de 2 Pedro. Mesmo assim, muita gente vai seguir os ensinamentos deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas deturparão o caminho da verdade. Perceba que o ensinamento é de engano, é contrário ao evangelho. Perceba que o ensinamento é manipulador, é adestrador. E mesmo assim, muita gente vai seguir o exemplo, o conselho dessas pessoas. Isso é triste, minha gente. Porque para seguir um falso profeta na nossa maneira de dizer, né? Que, na verdade, para seguir um falso líder, tem que ser alguém que não conhece o evangelho. Que o texto está dizendo que muita gente vai seguir esses falsos líderes. Isso implica dizer que muita gente não conhece o evangelho. Muita gente não conhece a voz do verdadeiro pastor. Por isso anda após a voz de qualquer um que se levanta para dizer qualquer tipo de bobeira. Farão comércio de voz. Farão comércio de voz. O versículo 3 está escrito assim, olha, por causa da ambição pelo dinheiro, não é por causa do amor pelas almas, não é por causa do evangelho, é por causa da ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres farão comércio de vocês. Farão comércio de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu encerro aqui agora. Dentro da maioria dos templos religiosos, você não passa de uma mercadoria. Mercadoria esta que traz lucro para o dono da empresa. Charles, você não tem medo de falar isso? Não, não tenho. E quem não gostar, que saia da live. Dentro da maioria dos templos religiosos, você é apenas uma mercadoria. E tudo que eles querem é explorar você, é sugar a sua energia, é tirar tudo que você tem para enriquecê-los, porque são homens que não gostam de trabalhar. São homens que se apegaram ao versículo de que o obreiro é digno de seu salário e para viver uma vida luxuosa, impõem fardos pesadíssimos
pagamentos de dízimos e votos e campanhas e não sei mais o que. Tudo isso a fim de criar um império para si. E você, enquanto está lá limpando o banco do templo e dizendo, não posso viver as coisas do mundo, por isso eu vou viver aqui dentro limpando o templo. Os líderes, eu estou dizendo os grandes líderes. Eu não estou falando daquele irmãozinho simples, daquele dirigente simples lá da igrejinha da roça. Eu estou falando dos grandes, do topo da pirâmide. Enquanto você está lá no seu templo limpando o banco e dizendo, não posso viver o mundo, eles estão lá, comendo nos melhores restaurantes do mundo, matriculando os filhos nas escolas mais caras do mundo, usando as roupas mais luxuosas do mundo e falando para vocês, tudo isso é pecado. Você não pode, Jesus quer que você seja pobre. Nós somos representantes de Deus, então nós podemos, porque nós temos livre acesso a Deus. Vocês não. E você, meu irmãozinho, talvez você seja uma pessoa do bem, talvez você seja uma pessoa do amor, talvez você é uma pessoa sincera, que de fato quer servir a Deus, mas não conseguiu entender o que é servir a Deus e caiu na mão desses bandidos, safados, manipuladores, que não estão nem aí com a sua saúde espiritual, psicológica, emocional, só querem alienar vocês. Caiu na mão deles. E infelizmente, minha gente, eles estão sugando a sua alegria. Quantas pessoas que eu conheci na vida, minha gente, que eram pessoas que sorriam, que se chegasse numa festa era a alegria da festa, mas depois que entrou para dentro de um templo religioso, se tornaram pessoas amarguradas, depressivas. Por quê? Porque os líderes são lobos devoradores, que nunca se fartam, sempre querem mais. Eu conheço um irmão, ele me contou uma história de uma pessoa da família que sempre entregou o dízimo, bancou pastor, bancou igreja, um dízimo alto, mas depois que ficou doente, a igreja, ou os templos, né? Porque a igreja somos nós, mas a denominação abandonou. Sabe por quê? Porque dentro do sistema religioso você só vale alguma coisa se você tem alguma coisa para oferecer. No dia que você não tem nada mais para oferecer, acaba o seu valor. Agora, o chamado dessa noite para cada um de nós é que a gente viva de fato o evangelho e saiamos de dentro desses ambientes sugadores de energia. Charles, você está dizendo que não pode congregar em um templo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é bom ficar em lugares onde o evangelho não é genuíno e não é verdadeiro. Como eu disse no início dessa mensagem, dentro do sistema é proibido confrontar os líderes. Agora, Jesus fez isso o tempo todo no ministério dele. Jesus fez isso o tempo todo na vida dele. Jesus confrontava os religiosos, né? Revelava a verdade e eles ficavam incomodados. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você prefere obedecer? Aos homens ou a Deus? Qual exemplo você quer seguir? O exemplo dos homens ou o exemplo de Cristo Jesus? Amém.